Pod Access, a diretoria de acessibilidade mais perto de você. Olá, sejam muito bem-vindos ao Pod Access, o podcast da Diretoria de Acessibilidade da PROAS, a Pró-Reitoria de Assistência e Acessibilidade Estudantil, que conversa com profundidade e sensibilidade sobre acessibilidade. Eu sou Camila Pires e neste segundo episódio vamos falar sobre um tema essencial: o serviço de tradução e interpretação de Libras que ocorre na universidade. Quem são esses profissionais e qual o papel deles na educação e na vida da comunidade surda? Prepare-se para entender como esse trabalho é essencial na vida de muitas pessoas. A língua brasileira de sinais foi reconhecida como língua oficial de comunicação e expressão da comunidade surda em 2022, por meio da Lei 10.436. Esse reconhecimento possibilitou que os surdos e surdas conseguissem participar ativamente na sociedade, ocupando os espaços públicos e privados, em especial o espaço educacional. Em consequência disso, houve a necessidade de acessibilidade linguística, pois a língua majoritária é a língua portuguesa oralizada, o que obstrui a comunicação desses cidadãos surdos. Para proporcionar essa acessibilidade, os profissionais que têm um papel importante nesse processo são os tradutores e intérpretes de Libras, profissão que foi reconhecida pela Lei 12.319 em 2010 e modificada pela Lei 14.704 de 2023. Primeira imagem. Descrição da imagem. Imagem de apresentação com fundo branco e margem inferior rosa. À esquerda, a fala de Camila sobre a língua brasileira de sinais. À direita, desenho de um menino sentado à mesa de costas. À sua frente, a professora em pé segurando um quadro com as letras A, B, C, com balões de fala simbolizando as letras em libras. Os dois sinalizam com as mãos. Fim da descrição. Imagem 2. Descrição da imagem. Imagem de apresentação com fundo branco e margem inferior rosa. À esquerda, desenho de uma tela com um homem em sobreposição, sinalizando em libras. À direita, a fala de Camila sobre o profissional tradutor e intérprete de Libras. Fim da descrição. E para enriquecer ainda mais essa conversa, recebemos hoje uma convidada muito especial, Denise Costa, tradutora e intérprete de Libras português da UFPA e coordenadora da Coordenadoria de Serviços de Tradução e Interpretação da Diretoria de Acessibilidade da PROAS. É doutoranda em Estudos Linguísticos, mestra em Linguística, especialista em Libras, em Tradução e Interpretação de Libras português. Descrição do vídeo. No vídeo, Camila apresenta o podcast sentada à mesa. À direita, segura uma ficha de fundo branco com a logo do Pod Access. Camila é uma mulher parda, cabelos escuros lisos e longos, olhos pequenos com característica indígena, nariz médio e lábios volumosos. Veste um vestido social preto sem mangas. Usa brincos longos nas cores verde, amarelo e rosa, anéis e relógio dourados. Na mesa, há 2 microfones articulados, 2 canecas brancas com a logo do Pod Access e um celular. Ao fundo, uma parede amarela e uma grande janela que mostra árvores frondosas. Uma tela com a logo do Pod Access no fundo branco logo atrás da mesa, nas paredes direita e esquerda várias pinturas abstratas. A convidada do episódio é Denise, que está sentada à mesa posicionada à esquerda. É uma mulher negra de pele clara, cabelos escuros e médios, olhos castanhos, óculos de armação arredondada e aro prateado, nariz pequeno, lábios finos, veste uma blusa branca com grafismos pretos e calça preta, e usa brincos longos prateados. Fim da descrição. Denise, seja muito bem-vinda ao Pod Access. Obrigada, Camila. Desde já agradeço o convite e agradeço a Diretoria de Acessibilidade também por estar aqui participando e compartilhando um pouco dos meus conhecimentos. Denise, explica pra gente quem é o profissional tradutor e intérprete de Libras. Bom, Camila, esse profissional especificamente é o profissional da acessibilidade linguística que promove a acessibilidade entre surdos, ouvintes, entre surdos e surdos, não é?
Então, por que que eu falei surdos, entre surdos e surdos e surdos e ouvintes, né? Porque muitas pessoas têm a ideia equivocada de que o intérprete de Libras, ele está ali para promover a acessibilidade só para os surdos. Mas não. Esse profissional também, ele promove a acessibilidade para os ouvintes, né? Porque nesses ambientes públicos, ambientes privados, os surdos, eles são usuários da Libras, mas muitas vezes os ouvintes não são. Então, quando eles se expressam em Libras, muitos ouvintes não entendem. E esse profissional está ali para fazer essa ponte, né? Essa troca dessas duas línguas, a Libras e o português, não é? Um exemplo muito comum que eu posso citar dessa acessibilidade, tanto para surdos quanto para ouvintes, é aqui na própria universidade, né? Nós temos, além dos discentes surdos, nós também temos os professores, né? Os docentes surdos. Então, quando eles vão para a sala de aula, ministrar, né, as disciplinas, muitos alunos ali ouvintes não conseguem entender a Libras. Então, a solicitação é feita e o profissional intérprete ele vai para a sala de aula, ou então eles fazem a mediação também em eventos, né, desses docentes surdos com o público ou com os discentes, fazendo a interpretação direta, né, mais conhecida como interpretação voz, onde esses profissionais eles vão entender a sinalização do docente surdo e vão transferir essa informação para a língua portuguesa oralizada, né? Assim mesmo como os discentes surdos, quando eles vão apresentar trabalhos, né? Eles fazem essas apresentações em Libras e o profissional ouvinte, intérprete, ele está lá para fazer a voz, né? Digamos assim, desses surdos. E para ser um intérprete, um tradutor-intérprete de língua de sinais, não pode ser qualquer pessoa que conheça Libras. Precisa de uma formação específica, né? Por exemplo, um curso de graduação em letras libras na modalidade bacharelado, não é? No Brasil, em outras universidades oferecem também com outra nomenclatura, que é tradução e interpretação de libras português bacharelado, não é? Então, um estudante de graduação do curso de letras libras licenciatura, ele não está sendo formado para atuar no campo da tradução e interpretação. Ele está sendo formado para atuar no campo da docência. Então, ele será professor de Libras, né? Por isso que a profissão do tradutor-intérprete ele precisa de uma formação específica. Além desses cursos já níveis de graduação, a legislação que você citou no início, 12.319, apresenta outros tipos de formação, por exemplo, cursos profissionalizantes e técnicos, cursos de extensão universitária. Esses dois tipos de formação vão habilitar esses profissionais para atuarem a nível médio, né? E esses cursos de graduação que eu já mencionei vão habilitar esses profissionais para atuarem a nível de graduação, né? Ensino superior. Ah, tá bom. Então existem 2 níveis, né, de atuação aí para esse profissional. Conta pra gente então, Denise, quais os serviços que o tradutor e intérprete de Libras pode desenvolver dentro do campo educacional? Bom, dentro do campo educacional, além da sala de aula propriamente dita, né, onde o intérprete ele vai estar ali para mediar a comunicação entre docentes e discentes, né, sejam eles docentes surdos e discentes ouvintes ou vice-versa, né, existem outros campos de atuação, como congressos, seminários, conferências, né, debates, fóruns. Então, é uma infinidade de contextos, né? Então, aqui na UFPA, por exemplo, embora seja o contexto educacional, mas dentro desse contexto educacional surgem cursos, por exemplo, na área da medicina, né? Na área jurídica. Então, a gente sabe que são formações específicas da área jurídica, medicina, educacional, mas mesmo dentro da área educacional, esse profissional precisa buscar conhecimentos da área da medicina e da área jurídica para poderem atuar em sala de aula, né? Além disso, alguns eventos de conferência também é um contexto específico
fora do contexto educacional. Então, esse intérprete, ele vai procurar conhecimento de como atuar no contexto de conferência. Então, embora seja um contexto específico, como eu falei, né, um contexto educacional, mas esses demais contextos, eles perpassam dentro do contexto da universidade e também dentro de escolas, por exemplo, do nível básico. Então não é só sinalizar, né? Ele tem que ter ali um aprendizado, tem que estar estudando para passar por esses outros contextos aí, como você falou, né? Exatamente. Então vamos para uma pergunta prática agora, Denise. Caso um aluno ou servidor necessite do serviço de tradução e interpretação de Libras, o que ele precisa fazer? Bom, existem 3 caminhos, né, aqui na universidade. O primeiro é quando nós mesmos, a equipe, né, a coordenadoria de serviços de tradução e interpretação, ela identifica o aluno usuário de Libras, o discente que ingressou na universidade por meio da cota PCD. Então, quando nós identificamos que existe esse discente dentro da universidade, nós o convocamos para uma entrevista, né, para observar se aquele aluno realmente ele precisa do serviço de tradução e interpretação na sala de aula, enfim, na sua vida acadêmica, né? Então, quando nós identificamos essa necessidade, a gente cadastra esse discente no programa PAI, que é o Programa de Apoio Especializado e Individual, né, da universidade, onde nós oferecemos esse serviço de acessibilidade. A segunda forma é a solicitação por meio do preenchimento do formulário de solicitação de tradução e interpretação, que pode ser encontrado no site da PROAIS, né? Lá existem esses 2 formulários. Se você for procurar lá no site, existe a demanda de tradução, né? Eu quero traduzir um vídeo, né? Da minha aula, uma videoaula, ou então algum outro projeto que requer uma tradução ali, colocar uma janela de Libras, não é? O próprio Podcasts, né? A gente já tem uma... Exatamente. O Podcasts, quando é solicitado para a nossa equipe, a gente faz a tradução, acrescenta essa janela de Libras junto com a equipe, né, aqui da multimídia, e acessibilizamos esse material. Também existe a tradução de editais, não é? Por exemplo, o edital do BS, da universidade, editais de programa de pós-graduação. Enfim, existem uma infinidade de materiais que, às vezes, o solicitante precisa que seja traduzido, acessibilizado para Libras, ele vai preencher esse formulário específico. Um outro formulário que está lá disponível no site é o formulário de interpretação. Alguns contextos, como conferência, né, um congresso, um seminário, um evento que vai ser realizado, então o solicitante ele precisa acessibilizar o seu evento, ele faz essa solicitação por meio desse formulário. Mas uma outra forma também, que é a terceira forma de fazer essa solicitação, é por meio do envio de um e-mail, né? O solicitante faz um ofício explicando, detalhando do que se trata e manda para o nosso e-mail, que é cetios.daces@ufpa.br. Né? Se você for procurar lá no site da PROAIS, também você vai encontrar o nosso e-mail lá. Então, pode ser feita dessa terceira forma, um e-mail direto para a nossa coordenadoria, né? E aí, chegando essas solicitações para a gente, seja por meio do formulário ou por meio de ofício, por e-mail, a gente vai analisar aquela demanda e também observar a nossa agenda, né? A nossa agenda, ela é preenchida conforme as demandas vão chegando. E é importante que essas demandas cheguem com, no mínimo, 30 dias de antecedência, para que a gente possa se organizar. Claro que a nossa prioridade sempre vai ser a sala de aula, né? Os cursos de graduação da UFPA. Mas se a gente tiver ali uma brecha na nossa agenda, a gente vai atender a solicitação que chegar para a gente. Então fica aí a dica da Denise de como você consegue acessar o serviço desse profissional. Esse episódio trouxe reflexões valiosas sobre o papel do tradutor e intérprete de Libras e como ele promove a inclusão e respeito.
Denise, muito obrigada por estar conosco. Agradeço em nome da SES, da PROAS e do curso de multimídia. Sua fala foi valiosa. Obrigada por compartilhar o teu conhecimento com tanta paixão, acessibilidade e ampliar mais esse entendimento sobre o profissional tradutor e intérprete de Libras. Eu que agradeço, Camila, pela oportunidade de estar aqui esclarecendo um pouco sobre a nossa profissão, né, que muitos confundem com o professor de Libras, né? O intérprete é professor. Não, somos profissionais diferentes, né? Cada um com a sua função e com as suas habilidades, né? Diferenciadas para promover aí a acessibilidade. Espero que na minha fala, eu tenha esclarecido em que contexto nós atuamos e como pode ser feita a solicitação para atender aos pedidos aqui dos professores, dos técnicos na universidade. Muito obrigada. Tá, Denise, e agora eu vou te fazer um pedido. Que tal tu ensinar um pouco da gente, algum sinal aí de comunicação para a gente chegar, aquele aluno ali, chegar perto de um outro discente surdo? Muito boa pergunta, muito legal. Antes de ensinar, eu queria dizer que é muito importante a pessoa chegar, só o fato da pessoa chegar e falar um oi, um bom dia, um boa tarde, um tudo bem, isso já é uma grande diferença, né? É uma quebra de barreira atitudinal que vai deixar esse discente surdo, esse docente surdo, muito feliz e muito se sentir mais à vontade no meio onde ele está, né? Então, vamos lá, vou ensinar o sinal. Oi, tudo bem? Primeiro o oi. Você vai fazer uma letra O, né? Dessa forma, e vai levantar o dedinho. Oi. Oi. Agora o tudo bem. Dois. Joinha. Então, bora lá. Vai de novo. Aqui, né? Oi. Oi. Tudo bem. Bem, que legal. Obrigada, Denise. E, claro, nosso agradecimento especial a você que nos acompanhou até aqui. É por meio desse diálogo que construímos conhecimento, empatia e caminhos mais inclusivos. Sua escuta faz toda a diferença. Não deixem de acompanhar as nossas ações nas redes, no Instagram, @ProAsUFPA e @DaSESProAs. Até o próximo Podcasts. Pró-Reitoria de Assistência e Acessibilidade Estudantil. Diretoria de Acessibilidade, professora doutora Arlete Maria Gonçalves. Coordenadoria de Apoio Técnico e Serviços de Acessibilidade, professora doutora Cristiane Tatiana Ramos de Souza. Apresentadora, Camila Soraya Pamplona Pires. Convidada, tradutora e intérprete de Libras português, mestra Denise Aparício da Costa. Intérprete de Libras, Felipe Andrei dos Santos Dias. Audiodescrição, Camila Soraya Pamplona Pires. Roteiro, Camila Soraya Pamplona Pires. Núcleo de Produção Multimídia. Coordenação, Rodrigo Rafael Ferreira. Edição, William Júnior Aleixo Gomes. Direção de vídeo, Rodrigo Rafael Ferreira. Trilha sonora, Rodrigo Rafael Ferreira.